Irmãos, bom dia, graça e paz, da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vamos continuar os nossos estudos no livro de Atos dos Apóstolos. E nós chegamos ao capítulo número 23, já estamos na metade, na verdade passamos antes da metade, estamos no versículo 12, paramos no versículo 11, e aqui nós já estamos acompanhando a igreja, os seus primórdios, no âmbito aqui do Novo Testamento, essa primeira parte dessa igreja em Jerusalém, mas essa igreja avançando cada vez mais, também sofrendo perseguições. Acompanhamos primeiro como protagonista, em segundo plano, Pedro, agora o apóstolo Paulo. Já estamos acompanhando Paulo nas suas 3 viagens missionárias, e aqui ele está aprisionado em Jerusalém, passando por aflições por causa do Evangelho. E eu quero ler com vocês a partir do versículo número 12. Nossa intenção é irmos até o final do capítulo 23. Então, significa dizer que nós vamos ler até o versículo número 35. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, a partir do versículo número 12. Vamos ler, queridos? Diz assim a palavra do Senhor. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos sob pena de anátema não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vos apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Versículo 16. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então, esses, chamando um dos centuriões, disse: leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando-o, pois, levou ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo que dizer-te. Tomou pela mão o comandante, e pondo-se à parte, perguntou-lhe: que tens a comunicar-me? Respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si sob anátema, de não comer nem beber, enquanto não o matarem, e agora estão prontos, esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido estas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: tende de prontidão, desde a hora 3ª da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nesses termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, filo descer ao sinédrio deles. Verifiquei se ele é acusado de coisas referentes à lei que os rege. Nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão.
Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti, sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Saúde. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antípatre. Versículo 32. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele, os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou ao governador de que província ele era, e quando soube que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores, e mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Meu Deus amado, nós te bendizemos, Pai, porque temos a oportunidade, mais uma vez, de ouvirmos a Tua palavra, de ouvirmos as Tuas instruções. Entendemos essa história da igreja que tem sido marcada por perseguições, mas, sobretudo, por vitórias ao Senhor. Porque o Senhor é o supremo governador que rege não somente o universo, mas de maneira muito especial governa, está à frente da sua igreja amada. É por isso que nós estamos aqui, Senhor. Queira, Senhor Deus, te pedimos que o Teu Santo Espírito, o Teu bom Espírito possa nos falar o coração. Perdoa, pois, os nossos pecados, Senhor Deus, e ajuda-nos a entender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Satanás, ele é o inimigo de Deus. E não é novidade para nós os seus intentos malignos, ou seja, ele age de acordo com sua própria natureza caída. E ele não tem medido esforços com o propósito de tentar anular ou impedir essa obra de Deus que está em execução desde Gênesis, mas que já tinha sido articulada desde a eternidade. Para tanto, Satanás, ele levanta agentes humanos como escravos ao seu serviço, instituições. Lembremos que a grande empreitada que nós já percebemos lá no Jardim do Éden, quando a serpente, Satanás, como serpente, ele tenta seduzir, não somente tenta seduzir, mas ele seduz Adão e Eva, e eles caem em horrendo pecado. Desde então, Satanás continua com as suas investidas para tentar inviabilizar a adoração ao único Deus. Isso acontece quando nós percebemos que Caim, ele assassina o seu irmão Abel. Abel era um adorador do Deus vivo. A sua adoração é aceita. Quando passamos na história, nós podemos perceber isso de maneira muito geral, através de Faraó, através do Egito, que tenta de todas as maneiras barrar e impedir o avanço do reino de Deus. Isso acontece por meio da Babilônia, por meio de Nabucodonosor. Isso acontece por meio de Roma, com Nero e com tantos outros imperadores. Isso acontece na nossa época e Satanás se utiliza de tantos artifícios, sejam artifícios culturais, cosmovisões, sistemas políticos, com um propósito só, de impedir que as criaturas se tornem adoradoras. Sendo assim, Satanás é inimigo da igreja. Esse embate ele fica claro no capítulo 12 de Apocalipse, quando a gente vê ali nessa linguagem apocalíptica uma mulher que está grávida e tem um dragão vermelho que tenta impedir o nascimento dessa criança. E ali está tipificado o nascimento de Cristo Jesus. Essa criança é arrebatada, ela é protegida por Deus, mas a mulher ela sofre. Isso significa que a igreja ela sofre por causa do Filho de Deus, por causa de Cristo Jesus. Veja, eu tracei aqui rapidamente um panorama de Gênesis e Apocalipse, de maneira muito resumida. Mas há um outro lado da história, não é verdade? Por que então estamos aqui? Por que essa igreja está com suas portas abertas? Por que nós proclamamos o Evangelho? Por que nós perseveramos na fé? Será que é porque somos tão fortes assim? Eu não sou. É por causa da ação de Deus. Esse Deus que tem um plano de redimir um povo, ele segue nessa batuta.
E ele protege esse povo. E ele vai usar instrumentos, ele vai usar pessoas, ele vai usar sistemas, ele vai usar governos. Deus faz isso também. Porque tudo está sob o governo de Deus. Veja, na própria Babilônia, Deus acaba por usar também o líder da Babilônia, Ciro, Dario, governantes da Pérsia. Eles foram, em algum momento, como governantes incrédulos usados por Deus. Para quê? Para que o povo pudesse ser livre. Para que o reino de Deus pudesse avançar. Veja, na figura do próprio Império Romano, nós podemos lembrar aqui de Constantino, no século IV, onde o cristianismo ele sai daquela margem assim, era uma religião marginalizada, e essa adoração, o cristianismo passa a ser aceito por Roma. Isso acontece também na nossa época, nos nossos tempos, onde países, eles também, por meio de seu sistema político, de outras formas, não inviabilizam a pregação do Evangelho. O que é isso, irmãos? Nesse Deus Todo-Poderoso, com sua mão invisível, agindo em toda a história, com o fim de levar ao fim o seu propósito de redimir, de escolher e de proteger um povo para si. Nós temos, pois, então, essas duas facetas. Uma igreja que é perseguida por causa do nome do Senhor, mas é uma igreja que é protegida pelo próprio Senhor. É isso que nós vamos ver nesse texto. Essa igreja que ela é perseguida pela maldade dos seus inimigos, os inimigos de Cristo, e há um plano em curso para parar o evangelho. E isso fica exemplificado através do apóstolo Paulo, que é um instrumento escolhido por Deus para levar o evangelho aos gentios, e ele está nessa rota traçada pelo próprio Espírito Santo, não é mesmo? Tem tentado, Satanás tenta barrar esse avanço, mas nós vamos ver também nessa passagem o próprio Deus soberanamente abrindo as portas, usando os agentes que muitas vezes foram usados pelo diabo, como o próprio sistema romano. Aqui a gente vai ver um centurião, a gente vai ver um improvável, um sobrinho de Paulo que aparece na história. A única vez que esse sobrinho aparece aqui, gente. O que é isso? A mão de Deus invisível, e muitas vezes visível mesmo, né? Conduzindo a história da sua igreja. É por essas boas e poderosas mãos que nós estamos aqui. Amém, meus irmãos? Falei muito rápido, né? Quando você estiver assistindo de novo, se tiver paciência, aí você diminui lá a velocidade. Mas vamos lá, respira. A primeira coisa que eu quero ver com vocês é sobre a maldade dos inimigos de Cristo em curso para parar o Evangelho. O contexto dessa passagem é muito precioso, gente. Daria um sermão, e já foi pregado aqui. Itiel pregou nesse texto, o pastor Flauber pregou nesse texto também, encerrando a exposição no último domingo. Ele é precioso demais, por quê? Paulo está em Jerusalém. Havia profecias acerca de Paulo, de que quando chegasse em Jerusalém, a coisa não ia ficar nada fácil. Ele ia sofrer perseguições, ele ia sofrer na pele, por causa da palavra de Deus. Há uma trama em curso. Deus vai livrando Paulo também, livra ele de ser açoitado, como está no versículo 22 do capítulo 22. Aqui nós vemos Paulo chegando e sendo apresentado ao Sinédrio, que constituía-se da liderança religiosa, que tem o poder de julgamento. E Paulo ele tem a oportunidade de falar aqueles varões ali, lá está no versículo 1 do capítulo 23. Aí por uma estratégia de Paulo, ele acaba entre ali fariseus e saduceus, ele acaba dizendo aos fariseus que parte daquilo que ele crê, o que ele defende, está em consonância com aquilo que os próprios fariseus creem. Isso não é agradável para os saduceus. E os verso 8, por exemplo, do capítulo 23, assim, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Então a confusão ali está armada. Versículo 10 diz que tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Veja, Deus está usando aqui os seus instrumentos, né? Para proteger Paulo.
Então aqui é usado esse comandante, que ele vai surgir novamente aqui nessa passagem. No versículo imediatamente anterior, aqui no versículo 11, na noite seguinte, Paulo sofrendo, Paulo em meio a perseguições, o Senhor se põe do lado de Paulo e disse: coragem. Ele diz: Paulo, não retroceda, siga adiante. Então já percebeu que Deus, o Senhor nos visita, nos encorajando no momento certo, na hora certa? É essa presença de Deus que tem encorajado a igreja até hoje. Há uma promessa aqui: pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que o também faças em Roma. Então essa é uma promessa do Senhor. Paulo, tranquilize seu coração, porque você vai até Roma. A gente vai saber os meios pelos quais Deus leva, através dos quais Deus leva Paulo até Roma. Aí aqui é uma conspiração. Paulo preso. Quando o dia amanhece, os judeus se reúnem e, sob anátema, juraram que não havia de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Geralmente nós jejuamos com um bom propósito, né? Com propósito espiritual, de crescimento, às vezes com coração quebrantado, contrito. Aqui está havendo um jejum ao contrário. Porque esses judeus, eles estão com um intento maligno de quê? De assassinar o apóstolo Paulo. E eles não vão descansar, eles não vão nem comer, não dá nem fome. Porque eles têm fome e sede, não de justiça, mas fome e sede de injustiça. Eles estão tramando aqui contra o apóstolo Paulo. E todas as vezes que eu falar que eles estão tramando contra Paulo, entenda-se que eles estão contra a igreja de Deus. Eles estão indo contra o próprio Deus. Por acaso você não se lembra de Paulo no caminho de Damasco, quando o Senhor Jesus aparece a Paulo, Paulo diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, há uma perseguição contra o Senhor. Veja, eles estão com ódio em seus corações. Eles querem matar Paulo. Sob anátema, ou seja, um juramento. A gente quer ser amaldiçoado. Olha que cegueira espiritual aqui. Se não matarmos esse Paulo quanto antes. Interessante que Paulo vai usar também essa palavra anátema em algumas ocasiões, mas especialmente no capítulo 9 de Romanos, quando ele está falando sobre o próprio povo judeu. Olha o que Saulo vai falar. Digo a verdade em Cristo e não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Enquanto os judeus estão jurando sob anátema matar Paulo, ele, por outro lado, está dizendo: como eu queria, se eu pudesse, eu seria até amaldiçoado, para que esse povo, os judeus, pudessem alcançar e conhecer a salvação em Cristo Jesus. Veja como é, o que é pagar o mal com o bem. Veja se nós nos utilizamos as mesmas armas de Satanás. O ódio se paga com ódio. Não é assim que o mundo apregoa? Não é essa a cartilha de Satanás? Mas como é que o cristão responde ao ódio? Com perdão. Como é que o cristão responde a essas investidas malignas? Com oração, com amor. É assim que nós devemos agir. E só podemos agir dessa forma, irmãos, pelo poder do Espírito Santo. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Quem eram esses homens? Eram 40, mais de 40, os que entraram nesta conspirata. Eles eram zelotes, sicários, grupos, um grupo que o próprio Judas Iscariotes fazia parte, os terroristas do primeiro século. Alguns dos comentaristas que eu estava lendo usou essa expressão, eles eram os terroristas do primeiro século. O que é que está havendo? Um claro descontentamento dos judeus, dessa massa, para com o Sinédrio, que eles queriam que o Sinédrio tivesse assim uma ação mais efetiva, com o propósito de barrar essa ação do apóstolo Paulo. Isso não ocorre, e eles querem fazer justiça com as próprias mãos. Na verdade, eles querem fazer injustiça. E eles tentam, contra a vida
do apóstolo Paulo. É essa a trama. Alguém vai falar que dentre esses sicários, havia os homens do punhal. Eram homens violentos, que eles se ocultavam no meio da multidão, e quando havia esse tipo de revolta, eles no meio da multidão iam e apunhalavam os seus detratores, os seus inimigos. Matavam, eles eram assassinos. Eles queriam assassinar os seus desafetos. Ou seja, Paulo, de fato, ele estava correndo um grande risco aqui. Não levanta, eram mais de 40. Mas como é que eles se articulam? Veja que eles, por um lado, essa massa judaizante agora, eles querem esse apoio agora do Sinédrio, eles querem apoio dos religiosos. Por isso há um complô entre judeus, sacerdotes e os anciãos. Está aí no versículo de número 14. Agora eles querem esse apoio a toda a cúpula judaica envolvida nessa conspirata. Lembramos que houve o mesmo contra o próprio Jesus de Nazaré, onde as forças ocultas do mal, que até tinham alguma diferença, Pilatos e Herodes, por exemplo, eles não gostavam do outro, mas no episódio lá, quando Jesus Cristo vai ser preso, eles fazem o quê? Eles apertam as mãos. Eles são amigos agora, com o propósito de quê? De se levantarem contra o Filho de Deus, de tentarem perseguir. E aí eles conseguem um êxito, mas eles estavam cumprindo o próprio desígnio do Senhor. Há uma trama aqui na madrugada. Nessa noite, eles estão fazendo o que é mal. Miqueias, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. A luz da alvo praticam, porque o poder está em suas mãos. Os iníquos passam a noite planejando, e logo ao amanhecer, os primeiros raios de sol, eles já saem para executar aquilo que planejaram. É assim o intento maligno, assim que Satanás trama na escuridão contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor. Mas o curioso é que, enquanto eles tramam o que é mal durante a noite, quem foi que visitou Paulo aqui na madrugada? O Senhor Jesus, o guarda de Israel, irmãos, aquele que não dorme, aquele que não pisca o olho. Ele está aqui se antecipando a qualquer artimanha do maligno. Nós podemos ser pegos de surpresas por esse leão que ruge, está ao nosso derredor, né? Fazendo investidas, colocando tropeços. Mas glória a Deus em Cristo Jesus, que Ele vai à frente, vai adiante. Ele sabe todos os caminhos por onde haveremos de passar, e Ele aplana o nosso caminho, irmãos. Por isso não precisamos temer. Essa é a ação maligna por um lado, tentando contra o povo de Deus. Mas aqui nós podemos perceber que o Senhor Deus, Ele não está vacilante, não está cochilando. Eles fazem isso. E o complô aqui é o seguinte: agora, pois, notificai ao comandante, versículo 15, enquanto eles estão nesse jejum do mal, agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vos apresente como se estivessem para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Então, qual era a trama aqui? Uma forma, Paulo estava na fortaleza. Paulo estava sendo guardado ali. Enquanto guardado, não haveria possibilidade de nenhuma investida contra a vida do apóstolo Paulo. Então, o grande projeto aqui, o grande plano era tirar Paulo dessa proteção. E no caminho, qual era a desculpa? A gente precisa de outros esclarecimentos de Paulo. Nós queremos ouvi-lo mais uma vez. Então essa era a trama. Então no caminho aí ia haver esse atentado contra a vida do apóstolo Paulo. Essa era a trama dos judeus. Não é a primeira vez. Na história, na vida do apóstolo Paulo, a gente vai perceber esse tipo de investida ocorrendo tantas e tantas outras vezes. E quando olhamos aqui para o capítulo 22, nós já percebemos também o que está acontecendo. Mas aí, essa não é novidade, a investida de Satanás. Não é novidade.
Às vezes nós nos acostumamos com uma paz em nosso meio, não é? São tempos tranquilos para o reino de Deus avançar, para o reino de Deus ir adiante, mas é bom que fiquemos atentos. Atentos porque Satanás muitas vezes ele age de forma que nós conseguimos perceber, mas ele também trabalha na calada da noite. Às vezes ele não faz alarde. Ele tem as suas artimanhas, ele tem a sua forma de agir. Muitas vezes essa ação do diabo, ela entra na igreja que a gente nem percebe. De que forma? Através das heresias. É uma heresia. Toda vez que uma heresia está sendo propagada dentro da igreja, é uma ação, uma tentativa do diabo de desestabilizar e de ocultar o caminho da salvação. Quando há facção na igreja, quando há divisão, quando há intriga, qual a tentativa de Satanás? Não é de interromper e de fazer com que o nome do Senhor seja envergonhado no mundo e com isso inviabilizando muitas vezes pessoas de virem até a igreja. Veja, tem várias formas pelas quais Satanás se utiliza e muitas vezes nós nem atentamos. Ele sabe fazer cópia de chave, né? Ele é astuto. Mas a grande promessa que nós temos, e é por isso que Satanás, ele sabe da sua derrota. Quando Jesus vai dizer lá em Mateus, no capítulo 16, verso 18, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Só pode ser obra de Deus, irmãos, não é? A igreja só pode ser algo de Deus. Porque se fosse algo humano, ou algo sustentado meramente pelo Estado, ou de qualquer outro meio, pelo braço, pela força do braço. Carla estava pregando ontem aqui no Encontro das Mulheres, né? Ela leu um texto de Deuteronômio que falava isso. Não é pela força do nosso braço, é pela força do Senhor. Lemos aqui Êxodo capítulo 15, é o povo cantando o quê? A libertação, gente. O povo tinha sido liberto lá do Egito, atravessando o Mar Vermelho. Eles estão cantando. Ele só pode cantar. A gente só pode cantar, porque quem trabalha é o nosso Deus em nosso favor. Nós cantamos a vitória do Senhor. Por isso a gente passa para um segundo aspecto. A providência de Deus em ação para frustrar os planos malignos e levar o evangelho adiante. Se por um lado a gente vê um intento maligno para tentar barrar, impedir a ação de Deus, aqui no segundo lugar, a gente vai ver essa providência de Deus em ação para frustrar os planos malignos. E o evangelho vai adiante. Ele vai usar instrumentos aqui. E aqui é formidável, gente. Por favor. O que é que acontece? Versículo 16. Mas está tudo armado. Um plano assim infalível. Mas só que Deus tem os seus agentes, né? Ele tem os seus. Olha o que diz o verso 16. Mas o filho da irmã de Paulo, quem? Quem é você? Muito prazer, meu filho. Tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Tinha um sobrinho de Paulo aqui, muito provavelmente. Paulo tinha uma irmã que morava em Jerusalém. E Paulo tinha até, alguns vão entender que Paulo tinha morado com essa irmã, na época que Paulo tinha entre seus 12 e 16 anos, quando ele estava ali estudando aos pés de Gamaliel. Agora, de alguma forma, essa notícia, ela acaba sendo divulgada. Alguém que fazia parte desse levante, dessa conspirata, talvez tenha comentado do lado de fora. E nesse comentário, eu estou supondo aqui, e aí foi ouvida essa história, e aí chega aos ouvidos de quem? Aos ouvidos de um parente do apóstolo Paulo. Gente do céu, que coisa maravilhosa que está acontecendo aqui. O que é que acontece depois? Então, esse, chamando um dos centuriões, disse... Mas o filho da irmã de Paulo, verso 16, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo.
Paulo, ele desfrutava de alguns privilégios, sendo um prisioneiro com cidadania romana, e um desses privilégios certamente era a possibilidade de receber visitas. Ele recebe a visita do seu sobrinho, ele é um rapaz, viu? Ele é um jovem, está aqui, ele já é um instrumento nas mãos de Deus, na juventude. É alguém que está sofrendo e correndo risco por causa do evangelho. Ele entra. Meu Deus, como a gente tem perdido a ousadia nesses dias, não é? Somos tão tímidos na fé. Aqui vê alguém que se antecipa, que escuta, olha, não é só o meu tio que está correndo risco, não. É o próprio evangelho. E ele vai ser citado não pelo nome, mas Lucas vai enfatizar aqui a sua juventude. Esse é um rapaz. Às vezes a gente despreza, né, os rapazes. Às vezes a gente despreza a mocidade. Paulo diz a Timóteo, ninguém despreza a sua mocidade, Timóteo. Seja um servo de Deus valente. Ninguém nos despreza. Ele vai, chega até essa fortaleza e diz, tio, vem cá, eu tenho um negócio para lhe dizer. Que é, meu filho? Estão tramando contra a sua vida. E eu escutei tudinho. Ele fica sabendo disso. Paulo, por sua vez, chama um dos centuriões. E ele chama um dos centuriões e não fala nada ao centurião. E ele só diz uma coisa, leve este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Paulo desfrutava também de um bom relacionamento com a guarda pretoriana, com os soldados romanos, a ponto de chamar um centurião e pedir para que esse centurião levasse o seu sobrinho para ir ter com o comandante. Todas essas portas que Deus vai abrindo, todos esses laços que Deus vai estreitando, irmãos, com um propósito único de quê? De fazer o seu nome conhecido, de levar o evangelho adiante. Isso acontece, veja o verso 18. Tomando-o, pois, ou seja, ele toma esse rapaz como que levando algo precioso, uma mensagem preciosa, ele protege esse rapaz, ele conduz esse rapaz até a presença do comandante, dizendo, o preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo que dizer-te. Toma pela mão, voltei aqui, verso 19, e pondo-se à parte, perguntou-lhe, que tens a comunicar-me? Veja o sigilo. O comandante nem sabia do que se tratava, mas chama esse rapaz em particular, diferentemente de que os fofoqueiros de Satanás não tinham guardado o segredo, e essa notícia dessa investida contra Paulo tinha sido publicada, tinha sido divulgada, agora, pela ação de Deus. Veja Deus agindo nos mínimos detalhes. Esse comandante não pergunta, ou até poderia ficar, o que é que esse rapaz está atrapalhando aqui meu expediente? Rapaz, ele veio a mando de quem? De um prisioneiro. Por favor, diga o que é que você quer, rapaz, e logo saia daqui. Eu tenho mais o que fazer. Não. Ele diz, chama o rapaz em particular. Diga, meu filho, o que é que você tem para me dizer? Esse é um Deus, meus irmãos, que ele trabalha nos mínimos detalhes. Se ele manda falar, se fala para que se escute o que está sendo articulado por Satanás na noite. Não tem nada em oculto que não venha a ser revelado. Deus revela todas as coisas, os intentos do coração maligno. Mas na hora de falar baixinho, de sussurrar no ouvido, Deus também usa os seus. Fazendo com que um centurião chame esse rapaz. O que é que está acontecendo? E o rapaz agora diz tudo em primeira mão. Tudo da forma como tinha ouvido. O prisioneiro Paulo, ele está correndo risco de morte. Estão tramando contra ele. Vai chegar um pedido para o Senhor, para liberar Paulo, para que ele venha trazer maiores esclarecimentos. O Sinédrio, os judeus, tem 40 homens que estão tramando isso. Os homens do punhal. Está dado o recado. O que é que o comandante faz? Satanás tem os seus instrumentos. Deus tem os seus servos. E até os instrumentos de Satanás, quando Deus quer, se tornam servos do Deus vivo. Para a sua glória. O que é que ocorre? Amanhã isso vai acontecer. Ele diz o dia, a hora, tudo certinho. Porque crente, tem uma aplicação aqui, crente não fofoca não, né? Ele diz os dados da maneira correta, da forma certa, na hora certa.
Esse negócio de estar com burburinho, como diz o pastor Eder Fábio, isso não é coisa de Deus, não. A gente fala na hora certa, com sabedoria e com um propósito correto. Né? É assim que a gente deve agir, proceder. Verso 21. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si. A palavra que é pactuados, né? Veja que eles fizeram um acordo aqui, uma trama, sob anátema de não comer nem beber enquanto não matarem. E agora estão prontos esperando a tua promessa. Ou seja, eles estão jejuando, o jejum do mal, e eles têm a certeza absoluta que o plano maligno vai dar certo. Sim. Exatamente. Ele não somente dá um recado, mas tem essa ousadia também, né? De dizer, olha o que vai acontecer. É verdade, verdade. Essa é uma ousadia também. Olha só. Aí, não te deixes persuadir, né? Diz, não te deixes persuadir. Eles vão vir, eles vão inventar uma história, Satanás é o pai da mentira, e os servos de Satanás, eles sabem mentir muito bem. É como se o jovem estivesse dizendo, comandante, não coma corda não. Coma corda não, eles têm um plano maligno. E aí no verso 22, então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido estas informações. Ponto. Outro detalhe aqui, não somente ele escuta em segredo, mas no ato de ir, ele diz, meu filho, você guardou segredo até agora não saia falando não, tá certo? Tudo isso Deus está articulando. Então, verso 24, preparai, aí agora ele chama, no versículo 23, 2 centuriões, dá uma ordem, e ele diz assim, tende de prontidão desde a hora 3ª da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. O que é que está acontecendo aqui? Ele chama um destacamento, por 2 centuriões. Esse destacamento aqui ele chama a atenção, gente. 200 homens da infantaria, era uma guerra, 70 homens da cavalaria e 200 arqueiros. Fora os anjos que Deus já tinha colocado ao redor de Paulo para protegê-lo, para guardá-lo. Porque o Senhor dá ordem aos seus anjos, o Senhor dá ordem aos seus instrumentos. Quem vai tocar em Paulo? O próprio Jesus tinha chegado para Paulo e tinha dito para Paulo, você vai para Roma. E nem que eu levante todo o exército do imperador para te escoltar até lá, Paulo. Você vai chegar lá. Esse é o intento do Senhor, que não pode ser frustrado. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Ele disse que ia nos salvar. Ele trouxe o seu Filho na plenitude do tempo. Ele disse que ia nos preservar. Ele tem nos preservado. E Ele vai consumar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Essa é uma certeza, irmãos. Essa é uma certeza. Ele é transferido para Cesareia, capital da província romana da Síria. E tem esse destacamento aqui. Dizem que era pelo menos metade do destacamento que tinha ali em Jerusalém. Um enorme destacamento. Paulo vai ser escoltado até uma cidade, Antipatride, né, que ficava a cerca de 60 quilômetros de Jerusalém, metade do caminho de Jerusalém para Cesareia, como se fosse um posto de descanso para os soldados. Então, a maior parte dessa escolta ia com Paulo até lá, porque depois, nessa cidade, havia muitos gentios. Então, o clima era mais favorável, menos hostil. Então, vem uma parte, retorna, e o restante segue, a cavalaria segue com Paulo até Cesareia, né? A capital da província romana da Síria, onde ele iria encontrar ali com Félix. Vamos lá, vamos chegar aqui aos finalmente, né? Ele escreve uma carta ao governador Félix, está lá em Cesareia. O conteúdo, o teor dessa carta aqui já está explicitado dos versículos 26 ao 30. O que chama a atenção aqui, fora essa lisonja toda usada para com o excelentíssimo governador Félix, é o quê? É o fato dele omitir algumas coisas. Porque ele está dizendo assim, olha, eu protegi, esse homem foi preso pelos judeus, estava prestes a ser morto por eles, quando eu sobrevindo com a guarda o livrei por saber que ele era romano. Ele não fez isso não. Primeiro, Paulo estava sendo
sofrendo ali, ele não toma uma atitude. É depois de saber que, pelo centurião, que Paulo, ele é um cidadão romano, que agora há essa intervenção. Mas por que essa carta é enviada por Lísias, né? O que é que acontece? O comandante despede o rapaz, no versículo 22, e aqui no versículo 25, e o comandante escreveu uma carta nesses termos, e aí o conteúdo da carta. Cláudio, agora ele quer fazer um papel de alguém que é competente, que é responsável. Por quê? Porque se dissesse que Paulo, com cidadania romana, tinha sofrido qualquer coisa, isso ia ficar muito ruim diante lá de Félix. Isso ia mostrar um tom de irresponsabilidade. Então ele omite alguns termos aqui, ele mente, mas em parte ele também fala de maneira acertada no que tange que está havendo ali. Paulo, ele é um prisioneiro e quase ia ser assassinado, e por isso ele está sendo protegido, e Lísias não vê outra forma de proteger Paulo senão o enviando até Cesareia. No verso 31, os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram, né? No dia seguinte voltaram para a fortaleza, tendo deixado os da cavalaria irem com ele, os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou ao governador de que província ele era, e quando soube que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores. E mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. E aqui ele está sendo guardado por Félix, que é o procurador dessa região. Félix faz com que ele permaneça preso ali, sob custódia no pretório de Herodes, sua própria residência e quartel-general, em que vários prisioneiros eram mantidos. Esse momento do apóstolo Paulo de hostilidade, de esclarecimentos, vai continuar no capítulo 24. Mas veja que, contudo, Deus está se utilizando disso, de um projeto bem articulado no céu, para que Paulo vá até Roma, para que Paulo anuncie o Evangelho, a palavra de Deus. Porque a igreja é uma obra santa, ninguém pode deter. Lembremos-nos, meus irmãos, que Satanás, o inimigo de Deus, ele tem tentado contra a igreja do Senhor. Ele tem tentado contra as nossas vidas. E esse é o seu propósito. Não temamos, mas sejamos vigilantes em todos os aspectos, para que não sejamos pegos como covardes, mas que na dependência e no poder do Espírito Santo possamos levar adiante a nossa fé, crendo e entendendo esse projeto eterno de Deus para com sua igreja. Lembre-se também que o Senhor Deus, ele não deixará sua obra pela metade, mas ele nos conduzirá adiante. Nós estamos aqui por causa dessa bendita proteção do Senhor, desde Gênesis até Apocalipse, que é a vitória do Cordeiro de Deus, a vitória do povo de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, irmãos. Quero te bendizer, Senhor Deus, porque se estamos de pé, Senhor, é porque o teu propósito tem se cumprido em nossas vidas. A tua palavra chegou até nós por meio de lágrimas, suor e sangue, mas pelas mãos da providência. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Senhor, que toda artimanha maligna que tem se levantado, Senhor, através dos seus instrumentos, através de indivíduos, através de instituições, através de ideologias, caiam por terra, Senhor. Seja Deus vitorioso para sempre. Estejamos atentos, Senhor Deus. E na ousadia e no poder do Espírito Santo, com o nome de Cristo, Pai, e no poder que vem do alto, possamos seguir. E encorajados, Senhor, pelo Teu Evangelho, possamos sofrer tudo por essa causa preciosa, sabendo que o plano do Senhor não será frustrado.
Vai adiante da igreja, Senhor. Eu não sei o que Satanás tem preparado contra a igreja brasileira. Eu não sei o que Satanás tem preparado contra a igreja local. Eu não sei o que Satanás tem preparado contra os meus irmãos, contra mim. Mas eu sei que o Senhor está à frente. Vai à frente, Senhor. Livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podem sentar, irmãos.